Maxiel tenha sido assassinado pelo trabalho que desenvolvia com indígenas na região do Vale do Javari. O Banco Central Europeu anunciou uma elevação de 0,75 ponto percentual na taxa de juros da zona do euro. O movimento veio em linha com as estimativas do mercado. Os juros do bloco passarão para um patamar entre 1,50% e 2,20% a partir do dia 2 de novembro. De acordo com o Banco Central Europeu, o objetivo é segurar a inflação. O bilionário Elon Musk afirmou ter comprado o Twitter por meio da conta pessoal dele na plataforma. O bilionário tinha até amanhã para fechar o acordo. A empresa ainda não se manifestou sobre a declaração de Musk. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, bom dia para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição desta quinta-feira, já com informações dos clubes de São Paulo. Palmeiras esteve pertinho de conquistar o título ontem, hein? E o Corinthians tá tendo um chororô por causa da derrota diante do Fluminense. As informações com o Vinícius Moura. A confirmação do 11º título brasileiro do Palmeiras ficou para a próxima quarta-feira, no Allianz Parque, contra o Fortaleza. A vitória do Internacional ontem no Beira-Rio evitou que o Alviverde conquistasse o Campeonato Brasileiro com o time de folga. O Colorado superou o Ceará de virada por 2-1, permanecendo na segunda posição com 10 pontos de desvantagem para o Palmeiras. São 12 pontos em disputa até o fim da competição. Palmeiras e Fortaleza será disputado no feriado de finados às 16h. O Alviverde confirma o título com uma vitória. O elenco palmeirense está de folga e retorna aos trabalhos amanhã. A derrota do Corinthians para o Fluminense nesta quarta-feira daria o título ao Palmeiras ontem, se não fosse o resultado do Internacional. O alvinegro caiu para o tricolor das Laranjeiras por 2-0, com 2 gols anotados pelo argentino Germancano, artilheiro do Brasileirão. O Fluminense foi melhor ao longo da partida. O primeiro gol saiu na etapa inicial após uma cobrança de escanteio, e o segundo na metade final do jogo em um sem-pulo do argentino. O resultado colocou a equipe carioca na 4ª posição, com 1 ponto a mais do que o Corinthians, que é o 5º. O técnico do Corinthians, Vitor Pereira, afirmou que só irá falar sobre o futuro dele no clube ao fim da temporada, pois o objetivo de momento é a classificação para a Libertadores. Agora já estou preocupada quais são os jogadores disponíveis para ir jogar com o Goiás. Esse é que é o meu problema, o meu verdadeiro problema. O São Paulo entra em campo hoje no Morumbi contra o Atlético Goianiense na sequência da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão é a equipe que abre a zona de rebaixamento. A suspensão do volante Pablo Maia permite que Luan e Andrés Colorado briguem pela titularidade no meio-campo tricolor. O zagueiro Robert Arboleda pode ser relacionado para o encontro 4 meses depois de sofrer uma lesão no tornozelo. O Santos divulgou um dossiê com lances que o clube considera ter sido prejudicado pela arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Árbitro e árbitro de vídeo do jogo contra o Flamengo no Maracanã foram afastados após não marcar um pênalti a favor do Peixe. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. Carlão de Freitas. Ainda bem, vou usar esse termo, porque ser campeão no sofá é muito chato. Carlão, bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvintes do CBN Esportes, primeira edição. Pra quem é do velho futebol, primeiro, pra quem é raiz, na verdade, já não gosta do pontos corridos, né? Já não gosta, não adianta.
Mas é algo que está aí, creio que não vai mudar, ou Não se vai. mudar vai demorar muito tempo. Então já temos que acostumar com os pontos corridos. Agora, ser campeão no sofá, pô, é brincadeira, né? É claro que para o palmeirense assim, mais fanático, né? Que o cara que torce mesmo, ele é sempre pessimista com relação à sua equipe. Então, seria melhor já matar, né? Tudo bem, sofá ou não, mas o Palmeiras seria o campeão ontem. Agora, para quem gosta do futebol, aquela coisa de receber, não recebe a taça, mas aquela coisa parecido com o final, é melhor para deixar. Apita o árbitro, os jogadores saem correndo e se abraçando, o torcedor se abraça, aquela coisa mais legal. Mais emocionante. Então eu sou partidário dessa situação. Então ainda bem que o Palmeiras não foi campeão ontem, mas é questão de tempo. O Palmeiras, mais cedo ou mais tarde, vai sacramentar aí a 11ª. Na quarta-feira que vem, se o Palmeiras vencer e o Inter também vencer, os dois vencerem seus jogos, a distância continua sendo de 10 pontos, só que aí vão faltar 9 em disputa, 3 rodadas, por isso o Palmeiras com uma vitória diante do Fortaleza, independente do resultado do Internacional, já garante o título. Uma pergunta do Daniel de Souza, Carlão de Freitas, polêmica. Ah, é? Bom dia. Por que o Palmeiras não contabiliza os títulos da Série B? Seria vergonha? Ah, eu acho que não. Não, né? Eu contabilizaria sim. Campeão brasileiro. O Fluminense fez. Aí é vergonha. Isso, da Série exato. C para a Série A. Aí é vergonha. Aí é vergonha. Agora, você participar do campeonato, é claro que é um campeonato que não combina com as tradições do Palmeiras. Mas ele é campeão brasileiro. Mas ele é campeão brasileiro da Série B. Exato. Quem dera, Pio! Quem dera! Quem dera! Passou perto! Se ele não erra aquele último lance, aquele chute que teve gente que saiu do estúdio, isso teria acontecido. Certo, Valber Bortoleto? Não podia ter Eu perdido. sou partidário seguinte, Pio, já vamos pro intervalo. É o seguinte, a cada 3 ou 4 vices, você pode se considerar campeão. Você é campeão? É. Então já Quando eu for presidente da Federação Paulista, eu vou estabelecer essa... É bi já, então. É bi ou tri já, quase, então, Carlão. Rapidamente, o Corinthians começa a correr riscos em relação à fase de grupos da Libertadores. Precisa vencer o Goiás em jogo atrasado no próximo sábado, Carlão. Fora de casa, né? A maneira, não o vice contra o Flamengo. O vice já era até esperado. Sim. Agora, a maneira como aconteceu, né? O Corinthians esteve muito perto, fez um segundo tempo histórico diante do Flamengo, causou um certo abalo no grupo. O próprio Roger Guedes disse contra o Santos, e ontem, mais uma vez, o Corinthians foi muito mal. O Fagner tá muito mal, né? Nossa, tá muito mal. Muito mal, uma temporada complicada do Fagner. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do vôlei Renata, que joga hoje à noite. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado.
E após a derrota na primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei por 3-2 diante do São José no último sábado, o Vôlei Renata volta às quadras hoje, às 9h30 da noite, no ginásio Paulo Sarasate, lá em Fortaleza, para enfrentar o Rede Cuca. O técnico Horácio de Leu ainda deve ter alguns jogadores sendo poupados pela grande sequência de partidas do Vôlei Renata dentro da competição. O Rede Cuca é estreante no campeonato e teoricamente uma partida mais fácil para a equipe campineira. A transmissão da CBN Campinas para esta partida começa às 9 da noite. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Onze 11h44 de volta com o CBN Esportes Campinas, primeira edição, pra gente falar da Ponte Preta, a macaca que enfrenta o Criciúma na despedida dela no estádio Moisés Lucarelli, com um monte de desfalques, mais uma vez, né, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião! Bom dia, Pio, bom dia a todos que acompanham o CBN Esportes, primeira edição. Pois é, a Ponte tá bem desfalcada para esse jogo contra o Criciúma, são 5 desfalques por suspensão, 4 jogadores que receberam o terceiro amarelo na última rodada, Norberto, Arthur, Matheus Silva e Echaporã, além do Leonaldi, que também foi expulso na derrota contra o CSA. 5 desfalques por aspecto de suspensão e também a possibilidade dessa lista aumentar por conta do Luque e do Fecim, que estão em recuperação e sendo preservados dessa reta final. Todos esses desfalques abrem possibilidades no time da Ponte, inclusive para observação e testes. É o caso do Vitinho. O Vitinho apareceu muito bem no sub-20 da Ponte, ao lado do Eliel, só que diferente do Eliel, o Vitinho teve muitos problemas de lesão, então ele não teve, assim, uma grande sequência de jogos, mas quando esteve em campo sempre se destacou e chamou a atenção do Hélio dos Anjos, foi promovido ao time profissional e deve receber algumas oportunidades. Ele já estava no banco contra o CSA, deve jogar alguns minutos contra o Criciúma e depois contra o Náutico, e ele falou em entrevista coletiva sobre essa oportunidade que ele recebe agora na Macaca. É uma emoção que, tipo, só eu vivi, só eu sei o que eu passei, tipo, a ficha demorou um pouco pra cair ali, mas muita felicidade. Eu conhecia bastante gente já, tipo, alguns moleques do sub-20, e acho que eu me adaptei rápido ali, me receberam super bem também. Demorei um pouquinho para entrar no ritmo do treino, que é bem diferente do sub-20, mas igual eu disse, acho que eu me adaptei rápido e isso facilitou. Vive essa expectativa, né? Acho que é tipo uma realidade um pouco diferente, tipo, material de trabalho, campo de treinamento, as pessoas que você trabalha no dia a dia. E, tipo, todo jogo a gente quer mostrar para estar aqui, né? E esse ano foi um pouco difícil para mim, que eu tive uma lesão e perdi bastante jogos sub-20. Então eu joguei mais a reta final. E cada jogo era uma expectativa para estar aqui, tipo, no final ou no decorrer do campeonato, né? E quando acabou o campeonato eu fiquei sabendo que eu ia vir, eu fiquei bem feliz. Tá, então, o jovem Vitinho, que será uma das opções, né, Pio? E acho que o torcedor concorda com ele dos Anjos, né? Aproveitar que a Macaca aí tá nessa reta final de competição e também aproveitar para observar alguns jogadores que de repente serão inseridos na Série A2 do Campeonato Paulista na inscrição da lista B, que é aquela lista que a Ponte inscreve jogadores formados no clube, aí não gasta inscrição, de repente vai contratar alguém durante o campeonato, isso pode fazer a diferença e às vezes é um fator que é primordial para a construção de um elenco competitivo no Campeonato Paulista, né, Pio? Verdade, Júlio, e o Vitinho fala na entrevista, né, da diferença dos treinamentos no sub-20 para quando chega no profissional.
e o Vitinho, ele é fisicamente mais franzino, né? Ele é menorzinho. Imagina ele que tá acostumado com os zagueiros ali, pegar um Fábio Sanches pela frente, né, Julião? Olha, o pessoal não alivia não, viu, Pio? A intensidade do treino do Hélio dos Anjos, né? Até conversando com a galera lá, como que é o Hélio no dia a dia? Rapaz, o treino... geralmente é o Guilherme, né, que aplica os treinamentos, e a intensidade é a mesma. Aí ele treina geralmente no time reserva. Então, do outro lado tem Matheus Silva, que é um poste, e Fábio Sanches, que é outro poste, né? Então, já é para ele entender já a pegada da Série B, que muita gente compara, né? O nível de... não o nível técnico, mas a questão da entrega, da raça, que na Série B parece bastante com a Série A2, que você tem que se dedicar bastante fisicamente também, né, Pio? E tem alguns moleques, né, Carlão, que mesmo vendo esses gigantes pela frente, eles não sentem, não. E aí esses moleques fazem diferença. A gente tem visto o Hendrick, por exemplo, ele não tá nem aí quem tá do outro lado. Se é um menino que encara de frente, faz diferença. E o Vitinho pode ser um deles. Se o moleque ele tem muita qualidade e a personalidade também, ele vai pra cima, por exemplo. Só que aí estamos falando de uma prateleira, né, sensacional. Você pega o Neymar, você pega o Robinho nos tempos de garoto, o próprio Diego. O Ganso já era um pouquinho, né, com 19, 20 anos, já é mas você pega essa molecada, o Hendrick agora, né, mas dá mostras de que o jeito que eles tá acima, né? O Rodrigo, né, o Real Madrid, Vinícius Júnior. Só que são jogadores extra classe, né? O Vitinho pode ser um extra classe, nós ainda não acompanhamos. Se ele for um extra classe e tiver a personalidade, ele vai pra cima sim, vai pra cima, não tem medo, encara. A melhor defesa de um jogador desse é a própria qualidade, né, para encarar os zagueiros, então que ele tenha boa sorte nessa trajetória. A vida de jogador de futebol é muito complicada, né, Pio? Você conviveu nos tempos aí de Guarani, a gente pensa que é esse glamour, né, de Globo Esporte, de aparecer com carros importados, né, com mulheres, com lugares maravilhosos, e é a minoria, né? Então, por isso que o cara quando chega com 18, 19 anos, a carreira dele já vem desde os 11, 12. Então, o cara quando ele tem 19, mentalmente ou de experiência, ele tem uns 25, 26, né? Porque não é fácil. O cara para chegar num profissional, seja de Ponte, Guarani, de time grande, então nem se fala, ele ralou muito. Por isso chega nesse momento, a emoção aflora, principalmente dos familiares, né? Como o Vitinho disse. 11h50, daqui a pouco a gente fala do Bugre. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h53, só trazer mais uma informação rápida aqui, já antecipado o último jogo da Ponte no campeonato contra o Náutico, será na sexta-feira, dia 4, às 9h30 da noite, é aquela história, né, os jogos que não valem mais nada, nem para acesso, nem para rebaixamento, a CBF já começa a remanejar para não deixar tudo no mesmo horário no sábado. Júlio Nascimento, a Arena Fonte Nova vai estar abarrotada, ingressos esgotados, filas gigantescas, é o que o Guarani vai enfrentar amanhã, hein, Julião? Pois é, tudo isso porque o Bahia está a uma vitória de confirmar o acesso, precisa de apenas uma vitória para não depender mais de ninguém, faltam 6 pontos a serem disputados, a diferença para o Ituano é de 4 pontos, de repente até com 2 empates tem essa possibilidade do acesso, mas claro que a oportunidade de comemorar é hoje, né, Pio? Com o estádio, com a arena lotada, diante do seu torcedor, o Bahia enfrenta um Guarani que tem esse objetivo, claro, de se aproximar ali do Criciúma, tá brigando por vaga na Copa do Brasil, para o Guarani vencer é importante. O Guarani tem levado muito a sério esses últimos jogos, né? Tanto que encarou a partida contra o Cruzeiro com essa seriedade, tá prometendo encarar novamente com muita seriedade esse confronto contra o Bahia. E o técnico Moser vai mexer no time e ele conta com a volta do Bruno José. Bruno José pertence ao Cruzeiro, por isso não jogou na última partida. Ele estava desgastado também, foi preservado. O Bruno José fala justamente sobre isso, os objetivos do Guarani e a seriedade que vai encarar esse jogo de amanhã na Arena Fonte Nova. É uma motivação a mais, né? É um jogo muito grande. O Bahia vai vir para cima, como tem que ser, tá jogando em casa, buscando o seu objetivo, mas o Guarani também tem objetivos na competição e isso é uma motivação a mais. Aqui nós jogadores ainda temos objetivos dentro do clube, né, junto com a comissão técnica e todos os jogos a gente entra focado com o seu objetivo, que é buscar a vitória em todo jogo, né? Então é um jogo muito difícil, sabemos da dificuldade, mas vamos para Bahia para buscar uma vitória. Ô Pio, quando eu era adolescente, tinha aqueles campeonatos interestaduais ou interclasses entre os colégios, e sempre que a gente não tinha chance de título, a gente pegava um time que estava prestes a ser campeão, a gente falava assim, vamos dar a vida para estragar a festa dos caras. Será que o Guarani tá com esse pensamento amanhã contra o Bahia? Está, Carlão? Porque uma coisa é certa, mesmo que pra você não valha muita coisa, é duro você ver um estádio lotado e você não se motivar com aquilo, sim, né, Carlão? Até pra provocar esportivamente os torcedores da casa, né? Por exemplo, se tivesse aquela coisa da mala branca, mala preta, no meu tempo era mala preta, hoje é mala branca. É o seguinte, teria até uma motivação, o Ituano, para tentar brigar com o Bahia ali, mas eu acho que não vai ter esse tipo de situação, até porque o Ituano, pelo que a gente conversa com o pessoal de Itu, o nosso Fábio Scheib, que é um frequentador assíduo do Novelli Júnior também, parece que não tem muito aquela ambição de subir. Então a 5ª colocação para o Ituano hoje, claro que eles querem, vai brigar, tal, mas também se não chegar não vai causar tanto transtorno, tanto trauma. Então o Bahia o Guarani vai para o jogo sem aquele abastecimento financeiro. A motivação realmente é estragar a festa do Bahia. O jogador do Guarani ele é profissional. No lance da Copa tem do Brasil, Brasil, tem o lance da Copa do Brasil também. Mas agora, até pela atmosfera do jogo, o que significa o jogo para um e o que significa o jogo para outro e a qualidade das duas equipes, é difícil imaginar o Guarani vencendo o Bahia na Fonte Nova. É exemplo do que aconteceu na última rodada do ano passado contra o Botafogo. O Botafogo já tinha garantido acesso, mas era o jogo do troféu, o jogo da festa. E o Guarani fez um bom jogo e conseguiu o empate. Mas desta vez vale muito mais para o Bahia do que valia para o Botafogo no passado. Eu acho difícil. Agora,
para os jogadores é importante, sem dúvida alguma. Vai que é um jogo de Série B, o Bahia tá retornando da Série A, você faz um bom jogo, o Bahia se interessa, então tudo isso está em jogo nessa partida e, claro, principalmente o nome do atleta, né? Então não tem que ir lá com moleza não, tem que ir lá para tentar atrapalhar a festa do Bahia. Bahia! Julião, até a tarde. Até, Pio, até mais tarde. Valeu, Carlão, a gente se encontra às 4. Valeu, Piozinho, até já, tchau, tchau. Valeu, gente, até às 4. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos.